E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia, pessoal? Beleza? Tudo bem com vocês? E aí, pessoal, vocês estão bem? Vocês estão ótimos? Como que vocês passaram aí de sexta-feira, né? Porque hoje... Por que é sexta-feira? Por que você está falando de sexta-feira, professor? Hoje, olha pra você ver aí na data aí, meu filho. Hoje é sábado, dia 25 de outubro de 2014. São 15 para as 11 da manhã. E nós estamos aí gravando vídeo. Oh, meu Deus do céu. Você acorda cedo para gravar vídeo? Hoje não acordei muito cedo, não. Hoje eu acordei mais tarde, tá? Mas você é um preguiçoso. Não sou preguiçoso, não. Tudo bem? Acordei tarde porque estava cansado. Isso eu amo, professor. Ah, meu aluno preocupado. Como eu já falei com você, meu aluno preocupado, está melhorando. Então eu vou começar a sublinhar aqui, mas qualquer coisa, se começar a doer, eu paro. Tudo bem? Mas, muito obrigado, meu aluno preocupado. O meu ombro está melhorando e daqui a um tempo está muito melhor. Tudo bem? Você que é aluno novato, seja bem-vindo ao nosso CHC. Mas o que é isso, professor? Qual que é a sua metodologia de trabalho aqui? Esse curso de história completo que eu olhei aqui no YouTube e achei interessante. Estou observando aqui agora, assistindo essa aula. Então, vou te falar para você. O nosso CHC é o nosso curso de história completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Ah, meu Deus, eu estou querendo fazer pré-militar, então serve para mim também? Serve sim. Ah, por que você não pôs lá pré-militar? Porque eu não pus. Porque eu esqueci, né? Mas serve para você também. Como que funciona então esse curso seu, professor? Olha, funciona dessa maneira. Você tem o curso no YouTube, que você está vendo aí agora. Esse curso é mais resumido, né? Mas é um curso completo. E você também tem um curso específico. Esse você pede ele por onde? Pela historiacom1@outlook.com. Mas como assim mais específico? Ele vai direto na sua dúvida. É um curso, né? São aulas voltadas para a sua dúvida que você pede, não é que você tem. E isso você tem um vídeo mais detalhado sobre a sua dúvida. Esse vídeo você pede lá para o historiacom1@outlook.com no e-mail. O Facebook, isso tu sabe. Ah, meu Deus, professor, eu sou um aluno antigo, já sei de tudo isso, mas tudo bem, eu sei que você já sabe, meu aluno ansioso, né? Aluno nervoso. Eu tenho 3 tipos de aluno. Tem aluno nervoso, aluno ansioso e aluno preocupado. Então, meu aluno ansioso e nervoso, eu tenho que falar para o meu aluno agora que chegou agora, aluno novato, aluno perdido, né? Agora tem um 4º tipo de aluno, aluno perdido. Mas eu estou explicando aqui que o Facebook, você tem lá na rede social também para tirar dúvidas e tudo mais e acompanhar os projetos que eu tenho. O celular para mensagem, o 3291650267. Ah, se não tiver internet, eu posso mandar mensagem para esse celular? Pode sim, muito bem. Tudo bem? Tudo jóia? E o Skype, para que serve? Para conversar, isso mesmo. Para conversar de segunda a sábado, de 5 da tarde às 7 da noite. Ok, pessoal? Então, professor, o que você vai falar hoje, então? Está aqui do lado, aqui como você pode observar, processo de independência da América. Hoje, no nosso CHC, falaremos mais sobre o processo de independência da América. Professor, eu sou aluno antigo, já estamos falando de processo de independência há um bom tempo. Sim, e hoje nós iremos terminar esse processo de independência. E eu sou aluno novato, eu quero saber mais, então olhe os vídeos anteriores, tudo bem? Hoje falaremos sobre últimos processos de emancipação, né, desses estados. Depois eu quero discutir com vocês esse termo emancipação e independência, porque alguns autores falam que, a maioria dos autores dizem que não houve uma revolução, ou seja, quando você tem uma revolução, você tem uma mudança de política, você tem uma mudança no quadro, você tem uma mudança radical em todos os setores. Infelizmente, o que aconteceu para muitos historiadores, e também concordo, é que você não teve essa revolução. Você tem só a mudança de governo, ou seja, você tem a mudança de pessoas na frente do governo, mas o governo continua o mesmo. Tranquilo, pessoal? As ideias continuam as mesmas. Você observa que o cotidiano, né, a política adotada ainda vai ser ainda
dos grandes proprietários. Beleza, pessoal? Diferentemente do que aconteceu no Haiti, que eu já falei para vocês. Lá você tem uma revolução e você tem toda uma reviravolta. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então hoje falaremos sobre o processo de emancipação do vice-reino de Nova Granada. Ok, pessoal? Beleza? Então vamos passar adiante, então. Falaremos hoje sobre Simão Bolívar e Francisco Miranda. Eu já ouvi falar desses caras, professor. Eu ouvi falar tanto de Simão Bolívar quanto de Francisco Miranda. Exatamente. São dois nomes importantes para esses processos de contestação sobre a metrópole espanhola. Você observa que Simão Bolívar e Francisco Miranda, você tem a atuação deles mais voltada no norte da América do Sul. E, como nós já vimos na nossa última aula, São Martins, você já tem mais na parte do sul. Tranquilo, pessoal? Beleza? Mas nós temos que identificar aqui, falar sobre cada um deles aqui. Falaremos sobre Simão Bolívar e falaremos sobre Francisco Miranda Rodrigues. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então vamos lá, deixar de lenga-lenga. Vamos falar aí sobre Simão Bolívar. O que nós temos que falar dele, pessoal? Vamos fazer um resumo aqui de quem foi Simão Bolívar. Ele nasceu numa elite venezuelana, tranquilo. Ele teve uma educação boa. Infelizmente, após a morte dos seus pais, ele se torna órfão, fica um tempo com o advogado da família, mas depois passa para a guarda do seu avô. E seu avô dá as melhores condições para ele na parte de estudos. Ele vai ter como tutor grandes pensadores como Andrés Bello e Simão Rodrigues. Tranquilo? São pessoas que têm as ideias da ilustração, têm essas ideias novas na mente. Então, Simão Bolívar vai ser muito influenciado pela ideia desses dois intelectuais. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? O que nós vamos observar é que um tempo ele vai para a Europa, lá ele vai ter mais conhecimento, vai se casar, vai voltar para a América, só que sua esposa vai vir a falecer, vai para a cidade dos Pés Juntos por causa de uma doença, tranquilo, se eu não me engano é febre amarela, e ele volta de novo para a Europa, continua seus estudos, só que depois ele regressa de novo para a América, onde ele vai cuidar de sua fazenda. Só que nós temos que observar, pessoal, que a partir de 1808 você tem a tomada da Espanha pelo exército napoleônico, né? Isso eu já falei para vocês anteriormente. E o que vai acontecer nisso tudo? 1808, 1810, você vai ter a formação das juntas de governos coloniais. Como eu já falei para vocês, teve a junta de governo metropolitano para combater a França, né? E você vai ter dentro das colônias uma junta de governo também colonial para administrar as colônias na falta da vacância do trono de Fernando VII. Mas no primeiro momento essas juntas têm uma lealdade a Fernando VII, só que a partir do momento que eles têm essa autonomia, ganha essa independência, essa parte de poder se auto-administrar, isso sobe a cabeça das colônias e eles começam seus processos de emancipação. Muito foi importante para começar esses processos de emancipação na América Espanhola a partir da invasão da Espanha por Napoleão Bonaparte. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Então, não vai acontecer diferente na Venezuela, onde nós teremos a junta de governo de Caracas. Tranquilo? E essa junta de governo, ela vai ter nela como ideais Simão Bolívar, você vai ter Andrés Bello, Simão Rodrigues, que vão juntar, né, que vão formar uma comitiva, né, para levar os seus ideais e ir até a Inglaterra, pessoal, ir até Londres, né? Por que vai até Londres? O que ela vai fazer lá em Londres? Vai encontrar com Francisco
Miranda. Pessoal, quando falamos de Francisco Miranda, nós temos que pensar nele como um precursor da independência na América Hispânica, né? Mas como assim, pessoal? Como assim, professor? Ele vai já ter esses sentimentos de contestação desse regime colonial bem antes, bem antes do século XVIII, pessoal. Ele vai ser influenciado pelas ideias dos norte-americanos, da independência dos Estados Unidos, George Washington, Thomas Jefferson, né? Ele vai para os Estados Unidos um tempo, ele vai ser influenciado por essas ideias desse pessoal e vai começar a fazer os seus movimentos de contestar esse controle da metrópole espanhola. Óbvio que será perseguido e vai ter que se exilar, vai ter que fugir para a Inglaterra. E isso, o que vai acontecer? Ele vai fugir para a Inglaterra em 1784. Como você pode observar, ele está já nesse ramo de contestar o poder metropolitano bastante tempo já. E lá na Inglaterra, ele se encontra também com o primeiro-ministro chamado William Pitt, né, onde ele vai tentar convencer o primeiro-ministro inglês para apoiar na independência da América Espanhola e, consequentemente, a Inglaterra vai apoiar porque era uma vantagem para a Inglaterra ampliar o seu mercado consumidor, tranquilo, ampliar o seu domínio econômico, tranquilo, e ele vai apoiar as independências da América Espanhola. Tranquilo, pessoal? Você vai observar que Francisco Miranda, ele vai lá em Londres fazer uma junta, né? Ele fazia parte também da maçonaria, vai criar uma loja maçônica lá, e lá vai começar a ter os ideais para levar essa emancipação da América Espanhola. E nós vamos observar que Francisco Miranda vai receber essa comitiva, que principalmente está Simão Bolívar e o Andrés Bello, tranquilo? E lá eles vão trocar ideias, vão conversar, vão tomar um chá e vão se juntar, né? Vão fazer uma campanha militar para libertar a vice-reino de Nova Granada. Tranquilo, pessoal? Francisco Miranda vem com essa comitiva em 1810 para a América. Ele é recebido tipo assim, numa euforia muito grande, né? Francisco Miranda é um ícone. Aqui nesse caso aqui, Simão Bolívar ainda está em segundo plano, mas está ganhando seu espaço. Mas o cara na vez aqui é Francisco Miranda. Ele vai conseguir tomar Caracas e vai formar a primeira República Venezuelana. Tranquilo, pessoal? Em 1811. Só que essa república, pessoal, essa primeira república, ela é fraca, né? Você tem várias pressões de diversas partes, dentre elites coloniais que não apoiam essa separação, ou seja, são realistas que querem mais ter esse caráter conservador, ter esses caráteres tradicionais, manter a ordem, tranquilo, ser ainda subordinada ainda pela metrópole e tudo mais, ter essa relação muito ligada com a metrópole, e também espanhóis que estavam aqui na América e também faziam pressão. Tranquilo, pessoal? E o que vai mais agravar ainda também é a história da igreja, pessoal. Como assim, professor? 1812 você vai ter um terremoto. E esse terremoto vai destruir muito a cidade. Tranquilo? E a igreja vai, nessa ideia do terremoto, né, nesse evento climático, né, o que vai acontecer nesse evento natural, nessa catástrofe natural? Ela vai apoiar nisso e vai começar a mudar a mente
de parte da população que apoiava essa separação. Como assim? A igreja vai montar, né, uma armadilha mostrando que esse terremoto era um castigo de Deus por eles terem se revoltados. Tranquilo, pessoal? E nisso, parte da população vai sair fora e isso vai aproveitar a Espanha de montar uma pequena comitiva, um pequeno exército na liderança de Domingos Monteverde para retomar o controle. Tranquilo, pessoal? E o que vai acontecer é isso. Francisco Miranda, né, aceita a derrota e se rende. Tranquilo, pessoal? Nesse caso, você tem o fim da Primeira República Venezuelana. O que acontece com o Simão Bolívar? Simão Bolívar foge, ele vai para Cartagena, pessoal. Lá em Cartagena, ele começa a criar, né? Ele começa a construir a sua imagem, construir a sua imagem de defensor da pátria e tudo mais. E o que você vai observar, pessoal? Lá em Cartagena, ele vai criar o chamado Manifesto de Cartagena, de 15 de dezembro de 1812. O que seria esse Manifesto de Cartagena? É mostrar as causas de que ele estava lutando. Tranquilo, pessoal? Nesse caso, ele vai se reorganizar militarmente e vai tentar reconquistar Caracas. Ele consegue reconquistar Caracas em 1813 e funda a chamada Segunda República Venezuelana. Tranquilo, pessoal? Sob a liderança de Simão Bolívar. Beleza, pessoal? Mas só que essa Segunda República também é fraca. Você tem muita pressão e ainda mais agrava ainda a volta ao trono, a retomada ao trono de Fernando VII com a derrota de Napoleão Bonaparte. E Fernando VII no trono agora quer ordenar tudo, reconquistar, pôr ordem nas suas colônias. Só que Fernando VII ele não pode fazer de um modo geral, né? Vamos pegar tudo, vamos fazer um geral, vamos fazer um arrastão em todo mundo. Não, ele vai escolher primeiramente a Venezuela, por questões estratégicas, de mais proximidade e tudo mais. O que acontece? Ele vai mandar um exército forte agora, liderado por Pablo Morillo, né? Esse exército chega à América, corre o boato de um exército muito forte, um exército muito rigoroso, tranquilo, e Pablo Morillo consegue reconquistar por ordem do negócio e Simão Bolívar vai ter que fugir para o Caribe, ou seja, para a Jamaica. Lá na Jamaica, pessoal, ele vai criar também um novo documento chamado Carta da Jamaica de 6 de setembro de 1815. Nessa carta, pessoal, ele diz o apoio da Inglaterra para a emancipação da América Hispânica. E ele observa também a passividade, né? Ele relata, ele critica a passividade dos outros países europeus frente ao que a Espanha fez as atrocidades na América. Como, por exemplo, nas ideias de Montezuma, todo aquele massacre e tudo mais. Por quê? Ele vai observar que as ideias, esse massacre, tudo mais, essa violência toda, os países ficaram ali na sua tranquilidade e não reagiram. Isso ele também vai falar nessa carta da Jamaica. O que vai acontecer depois? Simão Bolívar sai da Jamaica, vai para o Haiti, e aqui nós temos que observar uma coisa, que ele faz um acordo com o presidente do Haiti para apoiar na independência do vice-reino de Nova Granada, e você tem que observar aqui, pessoal, que é um país agora emancipado, o Haiti, apoiando um país que quer se emancipar. Tranquilo, pessoal? E você observa aqui que o Haiti, você tem uma revolta dos negros, né? Você tem uma república formada através da revolta dos escravos. Óbvio que a questão
escravocrata estava no meio dessas discussões, Simão Bolívar e o presidente do Haiti, tranquilo? E as ideias eram que, quanto a emancipação ocorresse, ia ser abolida a escravidão. Só que, na prática, não aconteceu isso no vice-reino de Nova Granada. Ou seja, por causa de quê? Por causa de interesses, pessoal. Quando você mexe com interesses de grandes proprietários, aí o buraco já é mais embaixo. Tranquilo, pessoal? Então ele volta, Simão Bolívar, para o continente em 1816 e começa a libertação através de batalhas e batalhas. Ele conquista a vitória. Em 1819 ele cria a chamada Gran Colômbia, né? O que seria a Gran Colômbia, pessoal? Seria uma ideia de Simão Bolívar de unir toda a América do Sul, né, num grande país, né? Ele sujeitava essa ideia dessa união, né? Ele tinha sua justificativa por causa que as culturas, as religiões eram muito parecidas e tudo mais, e isso favorecia a formação de um único governo. Só que isso não vai para frente. Nós iremos ver na frente. Tranquilo, pessoal? Então, o que acontece? Essa República da Gran Colômbia, você vai observar que Simão Bolívar vai para o Peru. Ah, mas espera aí, você falou na última aula, quando estava falando de vice-reino do Rio da Prata, que San Martins foi para o Peru e conquistou o Peru, Quito. Tranquilo? Libertou. Só que, pessoal, quando San Martins leva a República para o Peru, né, você observa que a República de São Martins também é uma república fraca. Você tem as elites realistas, as elites coloniais, que não querem essa reviravolta e tudo mais, batendo nessa República de São Martins. Tranquilo? E você observa que o Peru é o último reduto espanhol a ser mandado embora da América. Tranquilo, pessoal? É o local que teve mais resistência, que durou mais a estadia espanhola. Tranquilo, pessoal? E o que você vai observar? San Martins encontra com Simão Bolívar e passa tudo para Simão Bolívar. Fala, Simão Bolívar, você dá jeito aqui agora. San Martins vai embora e se exila. Tranquilo, pessoal? Então, San Martins ajuda nessa emancipação do Peru, que acontece essa libertação em 1824. Tranquilo, pessoal? E aqui nesse caso, Simão Bolívar, ele fica presidente e tudo mais, só que os ideais dele, dessa Gran Colômbia, criar um grande estado, começa a cair. Os seus ideais começam a cair por terra. Por causa de quê, pessoal? Por causa das diferenças regionais. O que você quer dizer com isso? Olha só, pessoal. Se você é um produtor de cacau, é muito mais fácil você ter o seu poder, né, controlar o seu poder numa região fragmentada, né, um pequeno território, do que se competir com aquele produtor de, sei lá, do minerador, entendeu? O cara que é dono de minas e tudo mais. Então essas diferenças regionais vão levar a esse fim dessa ideia de Simão Bolívar. Ele vai tentar apelar para um congresso no Panamá, mas só que isso não vai dar em nada, tranquilo? E Simão Bolívar vê os seus ideais em vida ainda caindo por terra. Tranquilo, pessoal? Então essa Gran Colômbia acaba, cria-se a Colômbia, a Venezuela, como nós vamos observar, o Peru. Tranquilo, pessoal? E você observa que em 1830 Simão Bolívar vai para a cidade dos Pés Juntos. Tranquilo, pessoal? Beleza? O que nós temos que observar aqui? A partir dessa fragmentação desses ideais, né, essa caída dessa ideia de Simão Bolívar de unir toda a América num só, né, você vai observar que você tem a formação dos estados, como é hoje, né, mais ou menos. A fragmentação em vários países. Mas o que você tem que observar aqui, primeiramente, é que as ideias de Simão Bolívar
foram ideias trazidas pela ilustração e tudo mais. Só que são ideias de centralização de poder. Ou seja, todos esses libertadores que nós passamos aqui, San Martín, Simão Bolívar, Francisco Miranda, eles queriam uma ideia mais de centralização do poder. Diferente de Miguel Hidalgo, lá no México, pessoal, que ele levou mais para o lado do povo e tudo mais, tornou-se uma revolta mais radical. E nisso você observa que o afastamento das elites crioulas, aqui não, você tem a participação dessas elites crioulas. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Outra coisa que nós temos que observar também, pessoal, para acabar a nossa aula aí, é que a maioria desses libertadores, né, desses caras importantes aqui, o fim deles vai ser exilado, né? O fim deles vão ser esquecidos na história. Mas como assim? Como que hoje você está falando deles? Por quê? Quando eles chegam ao poder, eles começam a ter muita autoridade no seu poder, uma ditadura, um poder muito centralizado. E isso começa a gerar insatisfação por parte de elites regionais, locais e tudo mais. E isso leva a rebelar contra esse pessoal. E esse pessoal, na maioria, são exilados. Tranquilo, pessoal? Só que depois de um tempo, na construção da história, na historiografia conta, na construção da história desses países, você tem que saber de onde teve a sua origem do seu país, de como se formou. Então, a partir de um momento, você vai observar, a partir do século XIX e tudo mais, você vai observar que esses ideais vão voltar, vão ter que ser resgatados esses nomes para esse panteão dos libertadores, desse panteão da importância da emancipação na América Espanhola. Beleza, pessoal? Tranquilo, tudo bem? Então nós chegamos a mais uma aula aí, ao fim de mais uma aula nossa aí do nosso CHC, do nosso curso de História completo para concursos e vestibulares. Óbvio que tudo que eu falei aqui são parte de historiografia, alguns autores se divergem, principalmente na parte que alguns historiadores falam, sim, houve uma revolução, outros falam, não houve uma revolução. Tem historiadores que falam que teve a revolução dos Estados Unidos, houve uma revolução sim, mas outros falam que não, continua a mesma coisa, as elites no poder e tudo mais, mas isso são as ideias de autores. Isso é um debate mais profundo, mais amplo, né? Mais restrito, mais restrito, quer dizer. Tranquilo, pessoal? Então chegamos aí a mais um fim da nossa aula, do nosso CHC. Na próxima aula, nós falaremos sobre, se eu não me engano, se eu vou falar disso, né? Não sei ainda, mas já vou falar já um pouco sobre a doutrina Monroe, né? Ou seja, a América para os americanos, né? Onde o presidente dos Estados Unidos não quer a interferência europeia na América, principalmente que a Inglaterra queria sim ampliar o seu território, o seu poder econômico. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, na nossa próxima aula, falaremos mais sobre a América, para entrarmos na história do Brasil. Tranquilo, pessoal? Na próxima aula, espero você aí.